gente, o convite é sério. Vamos fugir? É claro que fugir dos problemas é a maneira mais rápida de fazer com que eles cresçam. Não recomendo. Mas fugir um pouquinho que seja de uma realidade pesada, tóxica, como essa que a gente está vivendo, para mim é da ordem da inteligência, do autocuidado, da autopreservação. Uma pausa necessária para a gente se reabastecer, voltar fortalecidos. E para mim não existe portal mais eficaz de fuga da realidade do que os livros, claro. E obviamente esse é o tipo de convite que eu venho aqui fazer para vocês. A gente fugir um pouquinho para dentro das histórias e ir para outros lugares, outros tempos, outras temáticas, outras falas. Dar um respiro lá dentro e aproveitar enquanto está lá para se conhecer um pouquinho melhor. A gente tem o hábito de usar a literatura como passatempo, como distração, isso é ótimo, mas ela também é uma baita ferramenta de conhecimento do humano, de autoconhecimento. Basta a gente começar a buscar dentro dela o que chamamos de linguagem simbólica, ou seja, o que aquilo tem a ver comigo. Muitas vezes a gente pode ler uma história e achar que, poxa, nada a ver, foi ok, bacana ali, mas não tem nada para me dizer. Tem. Todas as histórias boas têm. Branca de Neve, por exemplo, o que tem a ver comigo, Branca de Neve? Ah, é só pensar um pouquinho. Eu vou chegar na vaidade, eu vou chegar no companheirismo, eu vou chegar na inveja, na vingança, e isso não tem nada a ver comigo? Ah, tem. Tem bastante. Então, qual que é a ideia? Uma vez por semana eu vou escolher um conto clássico, que aí não só ele é muito rico de conteúdo humano, mas também é muito fácil de achar, porque já caiu em domínio público e o PDF na internet é bem tranquilo de se conseguir. E aí eu vou convidar, obviamente, vocês para lerem o conto e em seguida eu vou gravar um vídeo conversando sobre esse conto, tentando investigar ali o que é que tem de reflexão, o que é que tem para eu me abastecer, para eu refletir sobre mim mesmo, sobre as pessoas que estão à minha volta, sobre o mundo e entender um pouquinho mais do que aquela história está se tratando. Muito bem, para quem aceitar o meu convite de fuga, o primeiro conto que eu quero trabalhar com vocês chama O Medo, do Guy de Maupassant. O Guy de Maupassant é um escritor francês, século XIX, um contista muito produtivo, deixou mais de 300 contos, tem uma linguagem bem gostosa de ler, são histórias super interessantes. E O Medo, ele é um conto conta a história de um capitão de um navio que está fazendo uma travessia no mar Mediterrâneo e determinada noite, depois do jantar, ele sobe ao convés e fica conversando com alguns tripulantes. E conta de uma história em que ele sentiu medo. E um dos tripulantes achou estranho o capitão, um homem tão forte, tão valente, tão corajoso, usar esse termo e falou: capitão, talvez o senhor tenha se enganado, o senhor deve ter ficado nervoso ou ansioso, uma pessoa como o senhor não sente medo. E ele olha para o marinheiro e fala: não, foi medo sim. E ele conta algumas histórias em que ele realmente sentiu medo. E aí, essas histórias são pratos cheios para a gente entender os nossos medos, né? De onde eles vêm, como eles funcionam, por que eles nos dominam. O medo talvez seja a nossa emoção mais primária, então eu acho que é bem importante a gente tentar entender um pouquinho. Vamos lá? Vamos fugir? Até semana que vem. Fiquem com Deus, com saúde, paz de espírito.